relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aí, quando você encontra essa palavra aqui, irmãos, haverá um dia que não será nem noite e nem dia. E toda a Escritura tem que se cumprir. Parágrafo 234. O profeta disse: haverá um dia que não poderá ser chamado nem dia e nem noite, mas no tempo da tarde haverá o quê? Luz. Olha a precisão, igreja, a precisão simples, porque Deus se esconde aonde? Olha, simples, para mim isso aqui é grande. O profeta dizendo, viu? O profeta estava dizendo, irmãos, eu vejo o profeta dizendo assim, olha, veja que estamos na última era da igreja. Ele está dizendo, veja, disse, que há um alarido, que há uma expiação. E quando isso tem que vir? Ele disse, na última era, os sábados terminaram. Na última era, no tempo da tarde, haverá o quê? Luz. É como dizer, irmãos, é como dizer exatamente isso aqui, ó. Depois, para Israel, depois da festa das trombetas, Israel esperava qual festa, irmãos? Não podem responder. Qual festa? A expiação. Agora, como falamos esses dias aqui, cada festa, nós falamos assim, cada festa que Israel ia, cada festa, né? Cada festa que Israel ia, tinha um significado para eles. Cada festa que eles iam. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam para o que estavam indo. Lembra? Não venha com as mãos vazias. Eles sabiam para o que eles estavam indo. Então nós, irmãos, que estamos vivendo nesse tempo aqui, sabemos que nesse tempo haveria luz, nesse tempo de confusão. O que foi isto? Então, o profeta está mostrando agora para nós. Observe que ele parou um pouquinho com os judeus, mostrando que os judeus têm que receber a festa da expiação. Ele parou um pouquinho com os judeus e começou a falar para nós. Vocês podem ver isto? O que ele começou a falar para nós? Disse, observe o tempo que nós estamos vivendo. Igreja, observe
O mesmo sol que brilha no leste é o mesmo sol que brilha no oeste. Está lendo a mensagem aí? Estou no parágrafo 236 já, né? Toda vez que esse sol se levanta e cruza de um lado ao outro e se põe, representa a sua vida. Aí ele vai dizer, o pequeno nenê, o pequeno bebê, nasce fraco pela manhã, mostrando o sol lá que nasce pela manhã. Por volta das 8 horas, ele vai à escola. 11h30, ele está fora da escola. É o calor do dia. Então ele começa a se pôr até os 50 anos, 60, 70, 80, 90. Ele se põe mais além e morre. Somente para retornar no dia seguinte e dizer para você, há uma vida, morte, enterro e ressurreição. Amém? Você está contente por isso? Amém? O sol está mostrando isso. E observe, ele disse, mas por que o profeta está mostrando essa observação para nós? Ele está dizendo assim, observem o tempo que nós estamos vivendo. É muito, ele diz, observem. Ele diz, pastor, mas eu sei, mas observem. Aí ele vai dizer assim, a civilização avançou com o sol. Então ele mostra, primeiro, que o sol que brilha no leste é o mesmo que brilha no oeste. Depois ele diz assim, o sol é exatamente como a sua vida. Ele nasce aqui, e ele cai aqui, e ressuscita. Ele diz, observe o sol. Aí ele disse, observe a civilização. Ele diz, a civilização, ela avança como o sol. Avançou como o sol. A mais velha civilização que temos é quem? É a China. Todos sabem disso. Onde caiu o Espírito Santo? Na região do Oriente, no povo oriental. E o Evangelho viajou com o sol. Está vendo? Ele veio de onde? Do leste. Aí você vê, ele veio do leste, passou para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra, cruzou o canal 3 vezes. Então está mostrando que ele cruzou um canal, o Mediterrâneo, né, para a Alemanha, do Mediterrâneo do leste para a Alemanha, através do Mediterrâneo. Então, quem que foi o mensageiro, né, nesse tempo? Começou com quem, irmãos? Olha só, mas depois ele está dizendo, da Alemanha para o canal inglês. Ele está falando de Martim Lutero, de Wesley, está vendo? Ele está falando aqui isso, mas ele está mostrando como que a civilização veio vindo e o sol veio vindo também. E o sol representa Cristo. E o sol representa a palavra. Como isso veio. Olha como o sol veio vindo, olha como a palavra veio vindo. Aí ele disse assim, da Alemanha, através do canal inglês para Inglaterra, do canal inglês através do Atlântico para os Estados Unidos. Alguém pergunta assim, então, mas por que um profeta tem que vir dos Estados Unidos? Você entendeu por que tinha que vir dos Estados Unidos agora? Olha aqui, você vai entender. Por que veio Martim Lutero, por que veio Paulo, por que veio João Wesley. Irmão, é claro, não é? Só que, mas por que tinha que vir dos Estados Unidos? Porque o Evangelho veio viajando como o sol. Passou, veio Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley,
Até o irmão Branham, nos Estados Unidos. Por que dos Estados Unidos? Não é, irmãos, não é questão, vamos dizer assim, tem que ser um profeta. Agora, ela está onde? No parágrafo 239. Agora está onde, irmãos? Na costa oeste. Ela cruzou a nação, que civilizou e atravessou e seguiu em frente. A civilização viajou. O evangelho viajou com ela. Agora todo o refúgio está na costa oeste. Onde está tudo que isto apanhou? Como as ondas da maré ao entrar. Mas o profeta disse, o filho não brilhará neste dia. Será um dia de obscuridade. Eles têm tido suficiente luz como um verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se às igrejas e crer no Senhor e coisas assim. Mas ele disse, no tempo da tarde, as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão, e o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em São Lucas 17:33, o mesmo evangelho, com a mesma coisa, aconteceria em qual tempo, irmãos? No tempo da tarde. Então, por que o Espírito Santo seria libertado? Porque ele prometeu que haveria luz, quando? No tempo da tarde. Exatamente, irmãos, como o soar da trombeta do jubileu. Em quantos anos soava? Até nós citamos aqui, eu disse, nós vamos ver isso depois. Era em quantos anos que a trombeta do jubileu soava? Quem lembra? Era de a cada 50 anos, a cada 49 anos. A cada 7 sábados de ano. Agora, olha a expectativa desse povo, que entendia isso, que sabiam disso. Agora, olha a nossa expectativa nesta noite, que temos nossos olhos abertos para isso, de saber estas coisas, de entender estas coisas, e de saber que nós temos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos para este evangelho. Por isso que Jesus deu graças ao Pai, de esconder essas coisas dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos. Ele viajou, olha o parágrafo 239. Agora, ela está na costa oeste. Ela cruzou a nação que civilizou e atravessou. E seguiu em frente. A civilização viajou, o evangelho viajou com ela. Agora, todo o refúgio está na costa oeste, onde está tudo o que isto apanhou, como as ondas da maré ao entrar. Mas o profeta disse, aí eu li isso aqui, né? O mesmo evangelho com a mesma coisa acontecerá no tempo da tarde, exatamente quando as sombras estão caindo. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo ocidental no tempo do fim. No tempo da tarde haverá luz. Aí, por isso que ele vai dizer, todas as escrituras são dadas por inspiração e não pode ser quebrantadas. Aí que ele explica. Não pode ser quebrantadas a ordem. Depois das trombetas tem que ter o quê? Expiação. Então, ele está dizendo, observem, nós temos que receber, irmãos, para nós aqui, nesse tempo, nós temos que receber a expiação para nós também. Porque as escrituras não podem ser quebrantadas. Ele disse, 242, vamos lá. Os grandes 50 dias passaram. Todos estão entendendo aqui?
A festa pentecostal passou 7 sábados, está vendo, irmãos? Até as trombetas, um tipo do quê? Da 7ª era da igreja. Recorde. Amém? Está contente de saber isso? A festa pentecostal passou 7 sábados, até as trombetas, um tipo da 7ª era da igreja, da 7ª era da igreja. Recorde, sobre a 6ª trombeta, os judeus, ele fala assim, vocês estão escutando? Sobre a 6ª trombeta, o que acontece sobre a 6ª trombeta? Vocês sabem que as trombetas soam para os judeus, todas de uma vez. O 6º selo, as trombetas para eles, para reunir eles, para eles reconhecerem a festa da expiação. A congregação diz amém. Os pentecostais rejeitam a Bíblia. Os mornos, não somente pentecostais, todo o resto. O mundo eclesiástico rejeita Cristo e ele é posto do lado de fora, na mesma trombeta. Ou ele disse, no mesmo selo. Vocês entenderam agora aqui? Que ele está falando de trombeta para quem? Viu? Trombeta para Israel. Para nós é o quê? Então, quando vem no mês 7º, no mês 7º para nós, vem o alarido, né? Vem a revelação dos selos. Veio exatamente quando os pentecostais, né? Quando os mornos, quando Laodiceia rejeita. É isso que ele está dizendo. Eles rejeitaram sobre a abertura dos selos. No mesmo selo, melhor dizendo, quando isto foi aberto, para mostrar Jesus, olha só, do lado de fora da igreja, tentando retornar. Essa era de Laodiceia. Ao mesmo tempo, o que é ao mesmo tempo? Agora, olha só. A trombeta soa para os judeus. Então, irmãos, para nós aqui, nós temos o nosso tempo, temos o nosso chamado, estamos na última era da igreja. Agora, olha se você entende por que o profeta falou que no tempo da tarde haveria o quê? Luz. Você entendeu esse tópico? Amém. Todos compreenderam? Ele disse, viu, irmãos? Nós estamos no tempo da tarde. O evangelho veio como o sol. Ele cruzou o Mediterrâneo. Ele cruzou, o canal inglês. Ele cruzou o Atlântico. A civilização viajou. Estamos no tempo da tarde. Tá, mas, irmão Brana, o que é estar no tempo da tarde? O tempo da tarde há uma promessa. Haverá luz. Há uma trombeta. Há um chamado para nós. A noiva tem recebido esse chamado. Tá, para que esse chamado? Para reconhecermos a expiação original. Tem algo acontecendo aí. Amém? Vocês estão entendendo? No 200, ele disse, ao mesmo tempo, a trombeta soa para os judeus e os judeus reconhecem a expiação. Glória! Aleluia! Olha que coisa! Tá. Então, por que ele está dizendo ao mesmo tempo? O que é ao mesmo tempo? O que para Israel falta reconhecer? Eles estão lá para reconhecer a expiação. Tá? Enquanto as trombetas estão tocando para eles, ajuntando eles para reconhecer a expiação, nós, o Israel espiritual, estamos recebendo aqui. Aleluia. Vocês estão entendendo? Estamos recebendo algo aqui. O Espírito Santo, olha o 243. O Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais. Por quase quanto tempo, irmãos? 2000 anos. Mas será solto no tempo da tarde. Pela mensagem do tempo da tarde. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. Nossa herança de volta. Amém? Oh, irmãos, que alegria é saber
que algo que estava preso é devolvido a você novamente. Algo que estava retido é dado para você novamente. Não está contente de saber? Como diz aquele hino, os grilhões foram quebrados, mas também... Canta todo junto. Sou livre. A cruz, Jesus comprou. Tá. Agora veja isso, igreja. Olha o que ele está dizendo. Em qual tempo, irmãos? Ele está dizendo: o Espírito Santo de volta na igreja novamente, Cristo. Ele mesmo sendo revelado em carne humana, no tempo da tarde. Ele disse, ele prometeu isso, igreja. Por isso que eu frisei naquele culto. Ele prometeu isto, ele é um Deus de promessa. Lembra que você não está contente de saber que ele prometeu? Lembra que nós falamos aqui que Israel é um povo que crê nas promessas de Deus? Eles creem na promessa de Elohim. Abraão creu, Israel creu, não duvidou por incredulidade, mas creu. E nós também cremos nesse dia. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele prometeu. Houve 3 etapas disto, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires para isto. Então, a etapa dos reformadores. E agora, o tempo do chamado para fora. O que é o tempo do chamado para fora? Para Israel, trombetas. Para nós, o quê? Selos. A voz dos 7 trovões. Chamando-me. Não tem isso? Nós não cantamos isso chamando. Você pode ouvir sua voz chamando-me a caminhar mais perto. Aí ele disse, quando, agora vamos concluir aqui. Quando, concluindo, na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a reconhecer a quem? Diga amém. Diga graças a Deus. A quem? A noiva. Está certo? A congregação diz amém. Apocalipse 10. Ouça com atenção agora. Noiva chamada para fora. Por quem? Por quem? Pela palavra. Quem é a palavra? Cristo. Ele mesmo chamando a noiva. Ele mesmo chamando a noiva. Irmãos, olha que tremendo. Ele é a expiação. Ele é a trombeta. Ele é essas festas. Todas elas, nós vemos aqui, aplicava para ele. Quem que está chamando a noiva? Ele mesmo. Por isso, irmãos, que não é um grupo, não é uma denominação. Agora, vamos frisar isso aqui nesta noite. Quem que está chamando a noiva? Ele mesmo. A palavra, Cristo. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele não pode falhar. Ele disse, passa os céus, passa a terra. Ele disse, mas a minha palavra não pode falhar. Ele disse, haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, haverá traidores, haverá escarnecedores, haverá muitos que vão se escandalizar e outros que trarão escândalo. Mas ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gostei disso aqui. Ele mesmo chamando a noiva, manifestando claramente qual escritura? Ele cita aqui. Ele chamando a noiva, manifestando qual escritura, irmãos? Tá. Hebreus 13:8, quem que é? Quem que é, irmãos? Hebreus 13:8. Ele. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Faz o mesmo, é o mesmo. Só que ele também disse, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Estão vendo? Lucas 17:30. E também Malaquias 4, Hebreus 4:12. E todas estas escrituras que estão prometidas, isto será entre o quê? O sexto e o sétimo selo. A sexta e a sétima trombeta. A sexta e a sétima trombeta. Parágrafo 246. A festa do Pentecoste termina no período da sétima trombeta. Porque o próximo é a vinda o sétimo selo. Porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo. E também a trombeta é tocada para os judeus. A sexta trombeta deles é tocada. E quando toca, ele dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado. 30 minutos de espaço. Recorde, todas as trombetas soam nesse sexto selo. O sexto selo conclui o mistério. Sobre o sexto selo, pouco antes do sétimo ser aberto. Observe aqui Levítico 23:26. Quão em ordem está o quê? As Escrituras. Após o longo período do quê? De Pentecoste, o qual Israel rejeitou lá atrás, ele chamou a igreja gentia para fora. Vocês ouviram aonde que ele está falando? Ele está falando sobre as 7 eras da igreja. Toda vez que ele cita após o longo período de Pentecoste, ele está mostrando 7. Após estas 7 eras da igreja. Vocês entenderam? Então, após o longo período do quê? De Pentecoste. 7 eras da igreja. Agora, ele diz, Israel rejeitou. Ele chamou a igreja gentia para fora no decorrer dessa festa o quê? Pentecostal. Quantos entendem o que é a festa pentecostal? Quantos entendem agora? Ele está dizendo? É o fruto da primícia da colheita, as primícias da ressurreição, a festa pentecostal. Não perca isso, gente. Vocês na fita, ouçam com atenção. Agora, eu disse que eu ia parar nesse tópico aqui. Ouça com atenção. Por isso que é necessário, eu vou parar aqui, nós observarmos aonde ele se confundiu. Vocês viram quão necessário é? Por quê? Se nós não entendermos, nós ficamos todo confundidos. Então, ele está mostrando exatamente, quando ele cita esse longo período pentecostal, ele está se referindo às 7 eras da igreja. É um tipo. Quando ele fala das 7 festas, ele está se referindo aos 7 meses. Então, 7 meses, 7 meses, simboliza as 7 eras da igreja. Amém? Quando ele fala das 7 eras aplicando para os 7 sábados, mostrando que esses 7 sábados também significa 7 eras, e que vem, depois da festa pentecostal, o que vem? Vem as trombetas, a expiação, porque depois da festa pentecostal, vocês viram o mês lá? Quando é que entra as trombetas, a expiação e os tabernáculos? Em qual mês que entra, irmãos? Tá, então estamos em qual era? Em qual tempo? Tá vendo? Então, o longo período pentecostal passou, não passou? Tá, estamos na última era da igreja. Lembra que Israel rejeitou? Então, se Israel rejeita lá, entra o tempo dos gentios. As primícias da colheita, as primícias da ressurreição, a festa pentecostal. Eles não percam isto. E vocês na fita, ouçam com atenção. Este tem sido o tempo da festa pentecostal. Os judeus têm permanecido o quê? Em silêncio. Por que os judeus estão em silêncio lá? É porque as trombetas estão fazendo o quê?
Vocês estão entendendo? Quando eles rejeitaram lá, as trombetas estão empurraram ele lá para a pátria. Eles estão esperando a festa da expiação. Ele disse, os judeus têm permanecido em silêncio. Eles rejeitaram isto. Agora eles têm que ser chamados de volta à expiação. Agora aqui termina com algo maravilhoso. Nós sabemos quem era a expiação. Eles não souberam. E a trombeta soa. Depois do jubileu pentecostal. Reúne os judeus. Não podem vocês ver como essa trombeta de perseguição sobre Hitler e os demais soou? E os judeus foram forçados a se reunir para cumprir as Escrituras? Amém? Vamos se pôr de pé. Você está contente de saber em que tempo você está vivendo? Levante as suas mãos e dê graças ao Senhor nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Pai Celestial, que hora e que momento maravilhoso estamos vivendo. Nós podemos cantar, os grilhões foram quebrados. Nós podemos cantar, somos livres. Agradecemos de saber que estamos vivendo no tempo da tarde. E nós temos reconhecido isto, Pai, nesses dias. Igreja, irmãos, é uma festa de reconhecimento. Quem conseguiu entender isto? Feche os seus olhos. É uma festa de reconhecimento. Você pôde reconhecer. Muitos não estão reconhecendo, mas você é um dos tais nessa noite que pode dizer, eu reconheci. Como diz o hino, reconheci o meu parente redentor. Eu diz isto, reconheci o meu parente redentor. Damos graças ao Senhor. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Louve ao Senhor. Amém.